E aí, taveneiros, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Gostaria de agradecer, antemão, pela sua audiência, você que está nos assistindo aqui pelo YouTube. Muito obrigado, muito importante a sua presença por aqui. Você que está ao vivo, você que está nos assistindo em outra oportunidade. Muito obrigado. Vamos bater um papo, vamos aprender, né, com nossos convidados aqui, que são convidados de peso. Pessoal, a gente vai bater um papo hoje sobre agricultura familiar, sobre agricultura de forma geral aqui no estado da Bahia, na nossa região de Vitória da Conquista, um pouco também da história familiar do nosso amigo Marques Brito Lima, que vai falar um pouco o que aconteceu na sua família, né? Enfim, vamos apresentá-los aqui. Estamos aqui de forma primeira com o nosso secretário de Agricultura de Vitória da Conquista, o Breno Farias. Boa tarde, secretário, como é que você está? Boa tarde, Vinícius. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, Marques Lima. Obrigado também pela companhia. Excelente. E nossa bancada aqui também, o Marques da direita, o Marques Brito Lima. Boa tarde, meu amigo. Como é que você está? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Breno. Boa tarde você que está aí nos assistindo nessa tarde chuvosa aqui em Conquista, mas agradável. E obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui dividindo este momento, essa oportunidade com vocês. Excelente. Já que você está com a palavra, Marques da direita, eu gostaria de direcionar você. Conte um pouquinho aí da trajetória da sua família, né, que tem uma história aí com a agricultura, com a produção de cacau, principalmente. Conta pra gente, dá um contexto. Bom, a minha família, ela sempre teve como atividade principal a agricultura familiar. Primeiramente, ela se estabeleceu ali na região de Bitupã, depois ali nos arredores da Serra da Pipoca, Catingal, e de forma embrionária sempre trabalhou com a criação de gados, ovinos, equinos, bovinos. E quando chegou em 1984, depois de terem enfrentado várias crises hídricas, porque é algo comum, né, da nossa caatinga, das regiões áridas, semiáridas, ter a escassez da água. E aí minha família resolveu migrar dessa região para a cidade de Jequié e se estabeleceu ali em 1984 e está ali até hoje. E migrou, né, deixou a pecuária para trabalhar com uma agricultura mais propriamente dito a cacauicultura, que é a produção de cacau, né? A produção cacaueira. E eles adquiriram um pedaço de terra, uma fazenda ali às margens da BR-330, a BR que liga Jequié, Jitaúna, Ipiaú e, consequentemente, Ilhéus, né? E minha família ali teve a oportunidade de trabalhar até meados de 2015 com a cacauicultura, que na década de 80 teve a sua ascensão aqui na Bahia, né? Inclusive a cidade de Ilhéus teve uma evidência muito grande, teve uma exuberante riqueza, fruto exatamente dessa produção cacaueira, que inclusive a Bahia despontava naquela época e levou o Brasil até ocupar, né, o segundo lugar no ranking mundial de produção cacaueira. Excelente. Na sua frase aí, na sua fala, Marques Lima, eu peguei você falando a questão do problema dos recursos hídricos, foram duas coisas que me chamaram a atenção, e a propriamente dita a questão da produção de cacau. E eu gostaria de chamar aqui para a nossa roda de conversa, nosso amigo secretário, Breno, sobre isso. Porque quando você vê no jornal, você falou sobre isso, me lembro, que você traz, olha, essa limitação que Conquista tem em relação à água, ela limita o crescimento da cidade. E também a questão do cacau que você falou também, que tá voltando com tudo aqui na Bahia. Conta pra gente. Olha só, o cacau é uma cultura muito importante, né? A liquidez do cacau é muito alta, até mais que o café. Quem tem produção de cacau, antes mesmo de colher, você já tem indústrias, empresas que já pagam antes de você colher para ter a preferência de que você entregue para ele. As empresas grandes, né, mundiais, como Nestlé, Kraft, Mondelez, que são as maiores do mundo, elas sozinhas compram mais da metade do cacau do mundo, né? Então, são enormes. E o cacau é uma cultura muito importante, trouxe muitas riquezas para
teve aquele primeiro ciclo, né, aqui na Bahia, veio-se um problema muito sério que foi a vassoura de bruxa. Nosso amigo vai poder falar um pouco, que a família dele acabou sofrendo um pouco com isso. E a gente está retornando à pesquisa, a tecnologia entrou no circuito e a produtividade média da Bahia, que está por volta de 15 a 20 arrobas por hectare, nessa região de Cabruca, que é aquela mata raleada, né? Você pega a Mata Atlântica e você planta o cacau embaixo, você tira algumas árvores, outras, a mata rala, a gente chama mata de Cabruca. Essa mata se planta o cacau, ele fica sombreado, mas produzindo de 15 a 20 arrobas por hectare e por safra. Hoje a tecnologia já está apontando para 200 arrobas, então a pleno sol em vários lugares da Bahia. E neste momento há um desponte importante para o oeste da Bahia, né? A região ali, a partir da região de pós-Bom Jesus da Lapa, sentido Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, vários grupos aliados à tecnologia, trabalhos com a Embrapa, estão vindo, e porque é uma cultura muito rentável, né? A gente hoje tem uma arroba de cacau que recentemente passou de R$ 1.000 e hoje está por volta de 850. Tem um grande retorno porque o mundo inteiro só aumenta o consumo de chocolate e a produção ela não está acompanhando, né? Então está assim, tá um mercado aquecido e a gente tem, falando da parte de água, na nossa região de Vitória da Conquista, na parte mais baixa, a região mais quente, é uma região que a gente deve testar um pouco. A prefeitura, a Secretaria de Agricultura deve alguma coisa com cacau, de pesquisa, cacau com a tolerância maior, uma convivência melhor com pouca água. A gente deve continuar alguns trabalhos aí de inovação e o cacau vai ser uma das coisas que a gente vai testar aqui na nossa região, porque ele sempre foi uma cultura mais de região de mata, né? Sentido aí a Mata Atlântica, ele falou aqui da região da Serra da Pipoca, região de Itaúna e Piauí, seguindo para Ilhéus, né? Toda essa região, sentido litoral, que é a região de Mata Atlântica. Mas vamos testar e é uma cultura que está em muita evidência, o cacau. Interessante, né? Que aí vamos entrar nos princípios mercadológicos, digamos assim. Quando você tem uma oferta crescente e uma demanda limitada, uma demanda crescente e uma oferta limitada, os preços tendem a subir, né? Isso atrai, por exemplo, que muitas culturas, inclusive, migrem, né? Pessoas deixando de uma determinada cultura, quando o preço, para ir para o cacau, por exemplo, ou enfim. Nesse contexto, Lima, eu queria trazer você de volta aqui para o papo, porque o secretário, a gente estava comentando em off, né, um caso que aconteceu em específico com sua família, né, que foi muito impactada com uma doença, né, que deu na produção, que é a famigerada e temida vassoura de bruxa, que hoje já tem tecnologias, mas que na época devastou de fato muitas regiões que dependiam diretamente do cacau. Conte pra gente o relato da sua família em específico. Olha só, a década de 80, ela, por sua vez, tem uma característica assim, peculiar e surpreendente. Vou ressaltar duas, por exemplo. Os meninos nascidos na década de 80, quando o menino recebeu o nome de Diego, porque Maradona estava em evidência. E se menina, recebia o nome de Gabriela, fazendo alusão à novela da época, que por sua vez retratava uma obra do nosso conterrâneo baiano Jorge Amado, não é verdade? E pegando esse gancho, essa obra trouxe a evidência econômica que Ilhéus estava tendo na época, né? Ilhéus estava em seu crescimento, seu apogeu, fruto, volto a dizer, da produção cacaueira dessa região, como o Breno bem colocou, né? Que é oriunda aqui na Bahia, dessa região da Mata Fechada, da Mata Atlântica. E em 1984, a minha família começou a trabalhar com a produção cacaueira, chamada cacauicultura, né? Em 1987, Vinícius e você que está nos assistindo, pela primeira vez aqui na Bahia, nós nos deparamos com uma luta que eu diria incansável, e pela primeira vez ouvia-se falar da vassoura de bruxa
aqui na Bahia, principalmente na região cacaueira. E nós sabíamos que a vassoura de bruxa ela é natural lá na Amazônia, região de Rondônia, né? Mas o Brasil tinha uma barreira fitossanitária, né? O Brasil ele soube controlar bem para que pragas oriundas de outras regiões não avançassem, e adentrassem regiões centro-oeste, nordeste, enfim, né? Então tínhamos essa barreira fitossanitária. E aí ficou-se a incógnita. O que, porventura, trouxe a vassoura de bruxa para a Bahia, principalmente para a região cacaueira? Isso pegou muitos produtores de surpresa, né? Tanto os grandes, pequenos e médios produtores cacaueiros. Nessa época já existia a CEPLAC, que ela, na verdade, atuava como, e atua até hoje, como um conselho, né, do plano de produção de cacau. E ela sempre, gostaria de ressaltar, agiu como uma mão amiga, né, para o produtor. Claro que naquela época, estávamos falando agora da década de 80, ainda de forma embrionária, no começo ali não tinha muitas tecnologias como nós temos hoje, né? Os pesquisadores ainda estavam avançando, mas ainda assim a CEPLAC conseguiu ali entrar e dar esse amparo e assistência imediata aos produtores quando viu que essa praga começara a encontrar terreno fértil para atacar os pés de cacau, diminuir a produção. E ali os produtores, juntamente com a CEPLAC, foi, como puderam, controlando. Mas quando chegou em 1989, início dos anos 90 já, os produtores já estavam vendo como uma guerra perdida, porque na década de 80 a Bahia conseguia produzir 380 mil toneladas da amêndoa, né? Quando chegou 89, 90, caiu para 90 mil toneladas. Então foi um impacto muito grande no PIB brasileiro, né? Porque a gente está falando de um agro que tem uma participação e sempre teve uma participação maciça no PIB do nosso país, né? E às vezes quando a gente se vê algum político ou alguém influente falando ou agredindo o agro, não sabe do que está falando. Não é verdade, Breno? É isso mesmo. Então, em 1990 veio aquele momento um pouco desesperador por parte dos agricultores produtores de cacau, porque a praga já estava de forma agressiva. E criou-se um pensamento, uma suspeita de que esta praga fora implantada ou chegou aqui na Bahia de forma criminosa. Era essa a suspeita, porque nós estamos falando de uma praga que estava presente na Amazônia, olha que é distância geográfica muito grande. É claro que para se avançar e chegar até a Bahia, deveria ter passado por outros estados antes, né? Venhamos e convenhamos. E de uma hora para outra veio esse impacto na produção cacaueira aqui. Isso trouxe uma certa perturbação às mentes dos produtores, né, de cacau. E, inclusive, na época, a Polícia Federal foi acionada para instaurar uma investigação. Não encontrou nada consistente que trouxesse evidências do que de fato estaria acontecendo. Até porque é muito difícil, né, você Exatamente, provar um negócio desse. Com certeza, né? Precisaria de uma investigação profunda e encontrar, pelo menos, vou dizer assim, uma linguagem popular, o fio da meada, para se chegar às vias de fato, né? E durante anos se perpetuou esse pensamento. Olha, a CEPLAC, que deveria ser a mão amiga do produtor rural, está se comportando como agência reguladora aqui na Bahia. E criou-se esse atrito entre a CEPLAC e muitos produtores, porque até então ninguém tinha resposta, ninguém sabia explicar de fato o porquê de uma hora para outra veio esse impacto na produção cacaueira e ficou esse pensamento negativo, né? Que felizmente ou infelizmente só veio cair por terra no ano de 2006, quando como que uma bomba veio
numa reportagem da revista Veja, a qual o título era o bioterrorismo dos petistas. Eu gostaria até de pedir para que a produção colocasse esse recorte aí para os telespectadores e para a gente ver, né? É uma manchete da revista Veja de 21 de junho de 2006. Ela traz justamente esse título e repórter Policarpo, pode colocar aí a matéria, acredito que vai aparecer para vocês, o bioterrorismo dos petistas. O jornalista Policarpo Júnior, em 21 de junho de 2006, trouxe uma denúncia-confissão como matéria capa da revista, dizendo que a praga da vassoura de bruxa, que dizimou a produção cacaueira lá em 89, início da década de 90, tinha sido, de fato, um ato criminoso, né? E nessa declaração do Luiz Henrique Timóteo Franco, que era um militante petista, ele confessa como e por que o PT teve essa iniciativa, principalmente a cúpula do PT naquela década, de cometer este ato criminoso. E o ponto principal é que, nesta época, na década de 80, né, aqui na Bahia, a gente tinha os coronéis como uma influência dentro da política, os barões do cacau eram bastante influentes na política. O PT até então não tinha abertura para entrar na política baiana, e a forma suja e criminosa que eles encontraram de entrar na política, eu diria até de sequestrar a política baiana, foi usando desse artifício sujo e criminoso, não é verdade? E ele confessa, e olha que essa confissão foi dada de forma oficial à Polícia Federal em setembro de 2005. A Polícia Federal manteve em sigilo as investigações e tudo veio à tona em junho de 2006 com essa publicação da revista Veja, né? É uma pena. Eu gostaria de passar aqui para o secretário, que ele também está a par dessa situação. E eu estava conversando em off, que essa situação toda é tão suja, acho que o termo é esse, é uma sujeira, é o mais baixo que a política pode chegar. Nós estamos falando de terrorismo no campo, de fato. Isso aí é uma arma biológica que foi utilizada por, como as investigações e como a denúncia sugere, por um lado, para o espectro político. A gente conversando em off, né, secretário, eu gostaria que você falasse aqui ao vivo para a gente, se você acompanhou essa situação que ocorreu e se você está a par, né, de todo esse imbróglio que aconteceu com o PT. Isso aí foi uma tristeza para a agricultura baiana, né? Basta ver que essa região sul da Bahia nunca mais se recuperou, nunca mais. A gente pegou 380 mil, né, era a produtividade da época. Hoje, passados-se mais de 30 anos, a gente está chegando agora em 250 mil. Então, o que a gente tem mais nessa região são fazendeiros endividados, muitos fazendeiros que se suicidaram, muitos fazendeiros que perderam todo o seu poder de produção. Agora, mais que isso, mais de 200 mil empregos foram perdidos dentro de um ano devido a isso aí. Eu acredito que houve sim foi algo intencional, algo criminoso e que carece de mais investigações, né? Existem indícios, existem confissões que levam a crer que políticos de esquerda, políticos ligados ao PT na época, que trabalhavam na CEPLAC, que era o órgão, e ainda é o órgão que defende, que traz tecnologia para o produtor de cacau. Então, seria algo impensável você ter alguém que contribui para o progresso da produção, da agricultura familiar, do pequeno, do médio e do grande, e ele entrar em sua fazenda e fazer algo assim. Existe um documentário que chama O Nó, porque a maneira como foi relatada e uma autoconfissão de um dos declarantes, né, confessou que participou,
A maneira como isso se deu foi viagens ao estado de Rondônia e pegou 2 sacos com ramos da planta com problema, com esse fungo, que ninguém sabia muito qual era, não tinha pesquisa, e trouxe para cá e amarrou-se galhos com um nó, amarrou-se em galhos de plantas sadias nossas aqui, e há um relato de que seriam necessárias 2 viagens, mas que colocado em pontos estratégicos ali, saindo de Ilhéus, sentido BR-101, sentido Eunápolis, sentido voltando para a região de Piauí, pegando aquela região do Gandu e alguns central de Ilhéus e de me fugiu o nome da outra cidade. Eles colocaram assim pontos estratégicos que o vento fez o restante. Não houve necessidade de uma segunda viagem, porque alastrou-se rapidamente. Esse fungo da família das fitóftoras, os esporos dele, que é o meio de reprodução dele, são muito leves. O vento leva a grandes distâncias e, na presença de grande umidade, a devastação é muito rápida. Então, foi o que ocorreu, foi assim algo que impactou muito. E existe hoje na política nacional, no Congresso, um grupo de pessoas, um grupo de políticos tentando, Vini, trazer à tona isso aí. Não adianta a gente punir mais esses produtores. Tem gente que tinha seus empréstimos lá, seus compromissos, não conseguiram honrar, e até hoje eles têm fazenda hipotecada pelo banco, não conseguem quitar. Existe um processo de pedido de anuência, não é anuência, me faltou o termo, perdão dessa dívida, que o Estado brasileiro, através de um órgão oficial, provavelmente, as investigações é quem deve comprovar isso, o Estado brasileiro acabou permitindo, deixando que acontecesse. Então, o que eu vejo como ideal seria o perdão dessas dívidas e retornar essas produções de cacau, que é uma cultura altamente rentável. Essa região sul da Bahia e parte do sudoeste tem um regime de chuva melhor, mais próximo ao litoral, melhor do que essa região nossa cá de cima. Conseguirá, eu acredito, gerar muito mais empregos, muito mais riqueza para o nosso estado, e não a gente ficar punindo após tanto tempo, né? A gente não conseguiu evitar que houvesse o problema, e não conseguimos, após o problema ocorrido, as autoridades políticas não conseguiu ajustar isso aí e trazer esse pessoal de novo à produção. Existem grandes fazendas abandonadas, então a gente vê hoje uma luz no fim do túnel, que é essa questão do perdão das dívidas, que seria o mínimo para possibilitar esse pessoal voltar e a Bahia figurar de novo como o maior produtor, que já foi o maior produtor de cacau do Brasil e hoje está bem abaixo. É verdade. É impressionante, né? Quando a gente vê essas informações vindo a público, né, e vocês retratando de forma bem técnica, trazendo datas, trazendo o fungo, a doença. No detalhe, nós temos dimensão do quão perigoso é quando certos grupos ascendem no poder, porque, ou seja, pela forma rasteira mesmo de fazer, ou pela inanição, por nada a fazer. Porque o Breno trouxe aqui muito bem, foram 200 mil empregos. Agora imagine as famílias dependentes. A gente está falando de empregos diretos. Né? Então, isso é um efeito para a economia e para o social da região devastador. A gente está falando aqui de fome. Tem que dar os nomes, né? Dar o nome aos bois. A gente está falando de as pessoas passarem necessidade. Então, é bem complicada essa situação, né? Eu mesmo não sabia no detalhe, sabia muito por alto. E quando o Marx aqui, o Marx da direita, trouxe para mim essa situação que aconteceu com a família dele, porque a família dele também padeceu. Eu queria que você contasse um pouco do detalhe, o que aconteceu com sua família, Marx. Gostaria que você se atentasse ao que eu vou me aprofundar agora sobre essa história. É bem verdade que na década de 80, Vinícius e Breno, existia aqui na Bahia o que nós chamávamos de coronelismo, que daí originou-se o termo voto de cabresto, que era a troca de votos por favores, né? Isso era muito comum na Bahia, por volta
da década de 80 ali. E ainda é comum. E ainda é comum, né, essa prática. E o PT visando atingir os coronéis, os produtores de cacau, porque era daí que vinha a força política da Bahia, né? Era justamente de produtores cacaueiros que investiam em políticos para os representarem. Porque é bem verdade que o político eleito ele deve ser representante do povo e está ali no poder para, de uma forma ou outra, suprir os anseios da população, né? E quando o PT viu que a única forma de entrar no poder aqui na Bahia, na década de 80, era atingir em cheio os produtores cacaueiros, os coronéis, usou dessa criminalidade, dessa barbárie que foi trazer o fungo da vassoura de bruxa, né? E a devastação que isso causou foi incalculável e imensurável. Só para você ter ideia, nos números reais, foram devastados 600 mil hectares de pés de cacau. É terra para se perder de vista. 600 mil 600 hectares. mil hectares. Os pequenos produtores, como foi o caso da minha família, sofreram perdas irreparáveis, né? Porque eles miraram em atingir os ricos, os grandes produtores, e atingiram os pobres, os pequenos produtores, como foi o caso da minha família, não é verdade? E de muitos outros. E até o Breno ressaltou bem que muitas famílias tiveram perdas porque seus patriarcas se suicidaram. Imagine você fazer parte da terceira e quarta geração de produtores, de agricultores. E olha que eu estou falando da cacauicultura, que aqui na Bahia vem desde 1927. E você vinha ali, ó, famílias que o avô foi produtor, o pai foi produtor, o neto foi produtor. Eu sou a quarta geração, nascido em 90. Imagine homens que já vinham de gerações, tendo ali a fazenda como seu patrimônio e, de repente, perde-se 80%, 90% da sua produção, da sua terra, para uma praga que não sabíamos como lidar, não é verdade? Sem contar que, volto a dizer, o secretário Breno colocou bem, 250 mil empregos foram atingidos, pessoas que dependiam do campo ali para sustentar a sua família. E outra, provocou que 800 mil pessoas se tornassem retirantes. Houve uma migração desse número de pessoas, de baianos, de trabalhadores que aqui estavam, para o sul. Porque, eu volto a dizer, nós estávamos diante de uma situação que víamos como uma guerra perdida. E as pessoas procurando outras formas de sustentarem, começou a migrar para o sul, a procurar trabalho. Então, verdadeiramente, eu digo que final da década de 80, início da década de 90, foram os nossos anos de obscuridade, no que se trata na produção cacaueira, na vassoura de bruxa, nesse ataque criminoso da cúpula do PT, que usou desse artifício para tentar sequestrar o poder e o governo da Bahia, infelizmente. E às vezes, Breno, a gente pensa que é uma realidade muito distante, a gente está falando da década de 80 e 90, mas a forma como a política é feita, desse pessoal mais à esquerda, continua o mesmo. Um exemplo muito claro é o que aconteceu agora no Sul, a tragédia no Rio Grande do Sul. Verdade. E o que estão fazendo com os produtores de arroz, né? O que tentaram fazer, né? Eu queria até chamar o amigo Breno aqui para conversa sobre isso. Eles tentaram, o que me parece, foi um golpe direto ao agro, Verdade. porque todo mundo falando, olha, não importa esse arroz, não importem. A Associação Brasileira de Supermercados, não há necessidade. As associações de produtores de arroz do Rio Grande do Sul, não há necessidade. Você vai, inclusive, gerar um problema direto aos produtores, porque vai, no final das contas, encarecer o produto final, né, depois. E o governo insistindo, só voltou atrás quando o TCU veio, interviu e tudo mais. Queria que você comentasse sobre isso, Breno. Olha só, acho que eu queria até chamar a atenção aqui
para a questão dos políticos mais alinhados com a esquerda. O agro, ele é praticamente 1/3 do PIB do país, é mais que 1/4 de todo o emprego gerado no país, é quem põe o alimento na mesa, é quem dá o pão de cada dia a muita gente, né? Eu sou produtor rural, com muito orgulho, aqui na nossa região, e não existe o Brasil sem o agro, não existe o Brasil sem a agricultura, ela de um modo geral. Então, na agricultura familiar, do pequeno, médio, grande, todos eles são muito importantes dentro da cadeia. Essa divisão, essa coisa de nós contra eles, precisa parar disso. Todo governante, quando se elege, ele precisa governar para todos. E um grande grupo que gera riqueza, que gera orgulho para o nosso país, que bota o nosso país na ponta, né? O maior exportador de soja, de suco de laranja, de café e de tantos outros itens. O que dá, é uma das coisas que mais nos dá orgulho, né? Que mais dá orgulho ao nosso país. Então, os governantes mais alinhados à esquerda vivem essa coisa. Não precisa mais, não precisa disso. O agricultor, ele pede só o seguinte: deixa a gente trabalhar, porque você vê que se houver uma segurança, a questão garantindo o direito de propriedade, né, para evitar essa questão das invasões, se houver se não atrapalhar a agricultura, o agricultor, o agronegócio, a gente vai bem, bem obrigado, ajudando o Brasil, alimentando o nosso povo e alimentando 1 a cada 7 pessoas no mundo. Então, a agricultura brasileira, graças ao suor de muito trabalhador, graças a pesquisas, graças a empresas muito sérias como a Embrapa, tem essa coisa que nos dá muito prazer, muito orgulho. Então, vamos junto, vamos evitar essa coisa de brigar. Não vamos brigar com quem põe o alimento na nossa mesa, né? O governante, ele tem capacidade, eu tenho o prazer de estar participando de um governo, e você tem a oportunidade de ajudar. Ou quando você naquela ocasião não pode ajudar, atrapalhar jamais, porque o produtor rural, ele planta na esperança. Ele planta uma sementinha hoje aqui, não sabe se quando ele for colher, o preço de mercado do que ele vai colher vai pagar os custos. Então, quem é que abre um negócio falando: olha, eu vou comprar esses itens aqui, vou vender na minha loja ali no shopping, mas quando eu for vender, se eu estiver recebendo metade do preço do que eu paguei, tá bom também, eu espero receber mais, mas eu topo correr esse risco. Então, o agricultor às vezes perde para uma intempérie, para um excesso de chuva, para uma falta de chuva, perde para a questão do mercado. Então ele enfrenta muitos riscos e tudo, e a gente precisa mesmo do apoio dos governantes municipais, estaduais, federais, e quando não nos puderem apoiar, atrapalhar jamais, incentivar invasão, incentivar qualquer coisa que vá contra a agricultura. Eu acho que isso aí é impensável. E tem esse ponto, né? Antes de passar para o amigo Marx, você fala de invasão, né? A gente sabe que é um braço armado do lulopetismo, justamente o Movimento Sem Terra, que hoje definitivamente não é um grupo social, é um grupo terrorista, e eu falo isso no jornal e repito, porque quem implementa como política social, você invadir a propriedade alheia, isso não é direito nenhum, isso é crime. E aí, o que é pior, o modus operandi desse povo é terrível. Eu recebi aqui o candidato a prefeito de Itamaraju, e ele contando o que acontece lá na região. O pessoal bota o terror mesmo, e juntamente com indígenas, que muitas vezes supostos indígenas, invadem as casas, invadem as propriedades e botam os produtores para correr, botam fogo nas casas. Então, isso é o que a gente tem que combater. E eu me lembrei também, Breno, quando você falou assim, os governantes têm que governar não só para quem votou nele, né, mas para o município, de forma geral. Me lembrou de uma fala do Murilo Mármore, que foi prefeito aqui de Conquista. E ele, Marx, quando ele foi eleito, ele era do MDB, e o grupo dele, né, o Pedral, o próprio Raul Ferraz, ele era oposição ao governador do estado, que era o ACM. Murilo pegou todo mundo, reuniu todo mundo na sala, falou com o Raul Ferraz, com o Pedral, com todo mundo, falou: eu vou na posse do governador, porque eu preciso trazer benesses para a Conquista. E o que ele conseguiu? Ele foi lá, a atitude dele surpreendeu a ACM,
E Conquista recebeu a segunda obra mais cara do estado, que foi a barragem. E ele levou uma lista. Ampliação da Água Fria 2, não é isso? Ele levou uma lista para o governador com 19 proposições. O governador falou assim: ó, a 19 eu não garanto, mas pelo menos 10 Conquista vai ter. E Conquista teve as 10. Então, os governantes têm que parar com deixar a briga política para a eleição, né, e começar a olhar para a necessidade do município, a necessidade da população. Isso acho que é uma curiosidade que não é muitas pessoas que sabem. Marcos, eu queria saber da sua opinião. Você concorda com isso tudo? Fala aí pra gente. Eu vou aproveitar o gancho do que o Breno falou sobre as invasões e vou trazer uma contribuição. Vocês sabem em que ano surgiu o MST? 1984. Veja se não é por conveniência em 1987 o PT trazer de forma criminosa a vassoura de bruxa. Por quê? Qual é a principal bandeira e argumento das invasões de terra pelo MST? Olha, nós estamos invadindo terras improdutivas. A região cacaueira ficou improdutiva por causa da vassoura de bruxa. Será que isso já não foi um artifício? Olha como as datas, o surgimento das formas e os modos operantes do PT vai se encaixando, e eu diria de forma coincidente, com o que nós estamos vivendo ao longo da história. Não é verdade? Nessa questão aí, aproveitar também o gancho, deixa eu contribuir aqui. Eu vejo que a gente tem condição, gente, a questão política, eu até me falhou o nome do deputado, eu vi um trechinho de uma fala dele ontem, que dá para politicamente acabar com essa questão das invasões. Você gera um crédito para seu João, que não tem a terra, então teoricamente é um sem terra, mas que quer produzir, gera um crédito para ele, com uma carência que começa a ser uma carência para pagar início em torno de 8 anos, mais 25 anos para ele pagar, dá plenas condições para ele produzir com assistência. Nosso país tem esse recurso, tem como fazê-lo. O que não pode é eu acho que quem não tem terra e que quer produzir e que entrar nos movimentos sociais e conseguir seu espaço e produzir, eu acho extremamente positivo, é válido. Eu só acho ruim, são grupos políticos se aproveitar de pessoas simples, inocentes, que servem de massa de manobra para estar fazendo atos criminosos de invasão, de terrorismo, né, em fazendas, em propriedades outras, né? Quem é que quer ter sua casa invadida? A propriedade rural é a casa do produtor rural. Então, eu acho que tem que se pensar políticas, dar condições para se produzir, mas não apoiar. Eu acho assim, o pior ainda políticos eleitos, né, com o voto popular, apoiar algo criminoso ou algum grupo que comete atos criminosos, né? Eu acho que qualquer ato criminoso a gente não deve apoiar, quanto mais uma pessoa pública, política. Eu acho que aí é impensável. Você falou que essa da massa de manobra, eu me lembrei da CPI do MST. Um relato aqui do extremo sul da Bahia. Sim. Uma senhorinha muito humilde, falando, chorando aos prantos, que ela era obrigada pelas lideranças a continuar invadindo, porque olha só como é que funcionava. Ela explicando, eles fizeram, né, um movimento, as lideranças, de invadir um território, fizeram um acampamento e essa senhora ganhou um lote. Ela fez a casinha dela, construiu, só que as lideranças obrigavam ela a continuar invadindo, porque se ela não fizesse, não ajudasse com as demais invasões, ela perderia a propriedade dela, que ela havia conseguido. Ela se negou, resultado, entraram na casa dela, destruíram tudo, bateram nela, espancaram, e agora está nessa situação. Ou seja, se aconteceu com essa senhora, eu imagino que isso acontece pelo país inteiro. Então, é uma cooptação de uma mentalidade muito esquisita, né? É uma coisa interessante, assim, que eu fiquei muito contente. Nos últimos anos, o produtor rural ele tem tido uma evidência maior, tem tido por parte da população, assim, um reconhecimento que a gente fica muito feliz com isso, né? O produtor que acorda cedo, que arrisca, o pouco recurso que tem, como eu já falei aqui anteriormente, ele não pode ser taxado como quem assoreia os rios,
quem acaba com as matas, quem destrói o campo. Na verdade, aquilo ali é o comércio dele, é a casa dele. Ele não quer destruir. Agora, dentro de qualquer atividade, existem pessoas de bem e existem pessoas que utilizam de métodos assim que são escusos. Então, que puna os produtores que não cumprem a lei. Se existe a lei, hoje aqui na nossa região, eu compro uma fazenda de 100 hectares, eu tenho por lei, por obrigação, de deixar 20% dessa área como área preservada, cuidar dela, cercar, não deixar que ninguém tire uma árvore sequer. Então eu cuido para o Estado. Eu compro 100, uso 80. Se eu vou para a Amazônia, eu compro 100 hectares, eu uso 20 e cuido de 80. Qual é a lei ambiental no mundo? Qual é o país que tem uma lei ambiental tão positiva para o meio ambiente? Então, o Brasil tem mais de 65% da sua área preservada conforme os portugueses chegaram aqui. É muito falado, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, a quantidade de área com a vegetação nativa original, hoje a gente tem 65%, 66% igual ao que era. Então, é vendido uma imagem de que a gente está acabando com tudo, que a gente está mudando o clima, que a gente está fazendo um terrorismo no campo. Na verdade, a gente está produzindo alimento com responsabilidade, cumprindo leis, como bons cidadãos. Então, o produtor rural, e nesse governo anterior, o governo do presidente Bolsonaro, foi um governo que deu muita voz e que deu muita atenção e que valorizou o produtor rural. Então, assim, existe talvez um ciúme dos partidos de esquerda em relação aos agricultores, principalmente o pessoal, os fazendeiros maiores do agronegócio, porque eles foram, assim, tiveram um ok, um positivo do governo Bolsonaro, não de nada diferente, nada que não merecesse. É só parabéns, vocês produzem alimentos, vocês produzem riqueza, vocês geram emprego, então o Brasil é contente com vocês. E aí, grande parte desse grupo apoiou e gosta muito dos políticos da direita, acaba que vira uma ciumeira para o pessoal da esquerda, mas eu acho que dá para se conviver. O presidente atual é presidente, a gente acredita, de todos os brasileiros, tem que pensar grande, pensar no país como um todo, pensar, porque hoje ele governa para todos, né? Acho que é assim que deveria pensar. Com certeza. Pois é interessante que eu concordo com o Breno fala, porque o Bolsonaro tinha essa proximidade, tinha não, ainda tem, né? Quando teve aqui um evento, né, o maior evento da América Latina, me fugiu o nome do evento aqui agora. O AgriShow. AgriShow, exatamente. Ribeirão Preto. Eu me recordo que o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, ele teve que fazer pela primeira vez o evento de abertura a portas fechadas. Porque não existe essa simpatia, porque o produtor rural, ele se dá o devido valor. Porque, como o Breno disse aqui, 1/3 do PIB nacional é do agronegócio. Nós exportamos e alimentamos 1 bilhão de pessoas mundo afora. Então, o produtor rural, ele sabe do seu valor. E quando temos um candidato que vai ser sabatinado e diz que o agro é fascista, isso vai gerar, de forma imediata, uma repulsa pelo setor. Porque são trabalhadores, são pessoas que arriscam, como qualquer empresário, por exemplo, tem um risco inerente à sua atividade. E eles trabalham muito e sendo, através de falas ou de políticas públicas, de fato. Com certeza. Eu trouxe aqui o caso do arrozão, por exemplo. Aquilo ali era um desastre para os produtores de arroz. Então, a gente tem que, como o Breno disse, o governante, o presidente da República, tem que governar para todos. E se não puder ajudar, não atrapalhar. Tem um caso agora recente, os produtores de Minas fazendo uma luta aí, um clamor nacional para que não importe-se leite. Eles informam, gente, a gente tem leite nacional que dá para atender toda a demanda, cadeia, toda a cadeia, sem precisar. Quando você importa, você dá um excesso de produto no mercado, baixa o preço, às vezes o produtor vai vender o lácteo dele ali, o leite, o queijo, o derivado, abaixo às vezes do custo. Então, ele trabalha um ano assim e ele quebra, ele sai da atividade, ele a pouco vai sofrer um desabastecimento. Então, governantes, se não puderem apoiar, trazer incentivos, não atrapalha não. E por si só é um absurdo saber da opinião do Lima. Veja bem, Lima,
Olha o caso emblemático que o Breno traz aqui e exemplifica o que é o custo Brasil. Imagine que o cara é um produtor nacional, certo? Ele está ali produzindo o leite, né, fazendo seu queijo, seus derivados, e o produto que ele está ofertando para o mercado é um preço e não está conseguindo competir com o importado. Agora imagine o custo logístico de um produto importado para chegar aqui e ser mais barato que o dele. E por que o dele não está? É porque ele é um malvadão, está estipulando uma margem de lucro gigante? Não. É porque ele tem um negócio chamado custo Brasil. Nós pagamos uma carga tributária terrível. E outra, a gente tem que ressaltar e pontuar. Quando a gente olhar para o agro, para o produtor, seja ele do que for, seja ele pecuarista ou agricultor, nós temos que olhar toda a cadeia produtiva, que vai desde preparo da terra, fertilização, as intempéries que acontecem, os impostos que ele paga, o escoamento, né? Muitas das vezes o produtor tem a dificuldade de escoar a sua produção por via terrestre, vai ter que optar por ferrovias ou pela via aquática, pelos rios. Então tudo isso gera custo. Vem a questão do armazenamento também, que o produtor vai ter custo com armazenamento. Então é toda uma cadeia que está interligada que onera a produção para o agricultor. O Breno tem mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Então, quando o governo quer importar um produto, ele está negligenciando ou às cegas para todo esse custo que o produtor brasileiro tem para colocar o seu produto ali no mercado, na prateleira, para torná-lo acessível aos brasileiros. Então, assim, traz um prejuízo ao nosso agro, traz um prejuízo para o produtor ao fazer isso e, consequentemente, vai atingir o PIB brasileiro, né? Porque o produtor vai se ver no prejuízo, vocês colocaram bem, o preço vai lá para baixo por causa da competitividade e, muitas das vezes, vai haver o desperdício, né? Infelizmente. E me veio à mente aqui, Breno, depois se queria que você comentasse, uma frase que eu falo muito aqui no jornal, de um economista da Escola de Chicago, do Milton Friedman. Ele fala assim, coloca o governo para administrar o deserto do Saara e em 10 anos faltaria. Porque o que ele quer dizer com isso? Olha, o governo bem intencionado, vamos importar leite. Mas quais as consequências desse ato para o mercado? Com certeza. É a mesma coisa de você, olha, vamos importar arroz da Tailândia. Quais as consequências para o mercado? Porque toda ação vai gerar uma reação lógica mercadológica, exato, imediata. E a gente nunca pode esquecer que o empresário, o produtor, o pequeno comerciante no Brasil, ele é um herói. Ele sustenta um estado de supostamente bem-estar social a nível Noruega, Dinamarca, mas que entrega um serviço de Gana, que entrega o serviço público do Congo. Então, essa a grande problemática do Brasil. Você concorda comigo, Breno? A gente tem um estado grande, né? A gente tem um estado inchado, né? Para poder abrigar ali os amigos políticos, e isso aí dificulta, né? A gente precisaria ter mais pessoas técnicas, mas eu lembro que na época, logo que Lula entrou em 2002, e depois um político fez até um comentário, falou, olha, o problema do governo Lula será porque ele chamou os amigos dele, os amigos de farra, para governar. Se ele chamasse pessoas técnicas, o Brasil, ele teria chance de fazer um bom governo, e eu acho que ficou provado, assim, a gente tem hoje um estado muito inchado, gasta bastante, gasta de maneira ineficiente e acaba tendo que cobrar mais impostos, né? Tá essa discussão nesse momento, muito imposto. A gente trabalha praticamente 5 meses do ano para pagar imposto, né? Então, todo comerciante, todo produtor, todo trabalhador, ele trabalha, né, quase que metade do ano para pagar imposto. Não se pode, a gente precisa de um Estado mais eficiente. Eu sou a favor de mais e mais privatizações bem feitas, com cláusulas que
que assegure bem o nosso país. Não é como é da Via Bahia, não, né? Rapaz, a Via Bahia tem tanta reclamação, né? Acho que é campeã, né? O da Via Bahia, eu acho que o grande problema final são as vidas que são perdidas, né? Se a gente tivesse essa via duplicada aí, há tantos anos que já deveria ter acontecido, a gente não teria tantos problemas de acidente, tantas vidas, tantas famílias que perderam seus entes, que isso aí para mim é maior do que a questão econômica, né? Lógico. Mas foi um... E tinha que ser responsabilizado, você concorda comigo, Breno? Eu concordo. Por quê? Eu conheço, tenho o nosso amigo aqui da cidade, um grande engenheiro, o Dr. Fernando, ele informa, Breno, contrato para a Via Bahia. Mas para o estado da Bahia foi um contrato ruim, para os baianos foi péssimo. Então, está nesse momento nas tratativas de reaver esse contrato, de mudar algumas cláusulas e com isso para ver se dinamiza a coisa e faz com que ocorra logo a questão da duplicação, que é o que a gente tanto anseia para escoar os produtos da agricultura, que a gente vem falando, para o trânsito, né, o ir e vir. Exato. Mas, para fechar a fala, em relação ao Estado brasileiro, eu acredito que todo político deveria ter, no mínimo, um curso superior, não querendo tirar quem não teve essa oportunidade, mas eu digo o seguinte: se você vai contratar alguém para administrar a sua empresa, você quer um administrador. Se você vai contratar alguém para cuidar da contabilidade do seu negócio, você quer um contador. Se você vai cuidar da sua família, você leva um médico, alguém que se preparou bem para aquilo. Então, eu acho que gradativamente a gente tem que caminhar para isso, né? Para que quem queira nos representar no legislativo, no executivo, que se prepare, gente, se prepare para isso, para fazer uma boa entrega. Não quer dizer que quem não estudou não possa fazer. Tem muitos que fazem. Agora, é mais difícil. Às vezes você vai conversar de um assunto que precisa de um pouco mais de estudo, às vezes a pessoa vai ficar voando, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um Estado mais eficaz, políticos mais focados, assim, com uma maior escolaridade, e um Estado menor. Privatizar mais, enxugar esse Estado, dá para baratear esse custo aí para a gente pagar menos impostos. Concordando com o que o Breno acabou de falar, eu até comentei na última entrevista que nós temos políticos no Poder Executivo e Legislativo, principalmente, que legisla sobre assuntos dos quais ele desconhece, sem nem sequer consultar especialistas na área e ouvir a população, não é verdade? E isso é muito comum aqui no Brasil, infelizmente. A questão da reforma tributária é isso que você acabou de falar, Marx. Foi enviado um projeto de 500 páginas no momento da votação. O projeto de regulamentação, porque foi aprovada uma PEC da reforma tributária e a regulamentação ficou de ser enviada a posteriori, ou seja, definir alíquotas, ver as particularidades. Aí mandaram um projeto de 500 páginas para a Câmara dos Deputados, faltando, se não me engano, foi 18 segundos para abrir a sessão. 500 páginas. Eu desafio aqui quem foi o deputado que conseguiu ler 500 páginas e foi votado em 12 minutos, se não me engano. Ou seja... Usou inteligência artificial? Não é? Nem com inteligência artificial. E é o que você acabou de dizer. E a gente está falando de uma matéria que não é importante, é relevante demais. A gente está falando para o sistema arrecadatório do Estado inteiro. E eles votaram na toca de caixa, foi para o Senado e a tendência é que no Senado piore. Porque, historicamente, o lobby no Senado é até mais atuante porque o senador está blindado durante 8 anos. Né, ao povo. 8 anos você vê o povo. Então, tem vereador aqui em Conquista, secretário e Lima, que ele brinca ainda. Ele vai... Agora aparece, né? Eu fiquei sabendo de muita gargalhada, infelizmente. Falou assim, digo um dominó com o pessoal, falou assim, daqui 4 anos eu retorno. Então, é isso que ou seja, na cara da pessoa. E o pior, que ainda dá gargalhada. Ou seja, é chorar na própria miséria, né? Infelizmente. E outro ponto também que você falou, só a favor das privatizações, mas privatizações bem feitas. A Via Bahia aqui é um claro sinal de que não é porque é privatização, vai ter um bom serviço. Esse contrato, se não me engano, é de 2009, do governo Lula 2 ainda, né? E outra empresa entrou, mas é um contrato muito ruim. A União tentou fazer uma intervenção, o Tarcísio, enquanto ministro da Infraestrutura, entrou numa corte arbitral do Canadá para tentar retirar essa concessão. Houve decisões favoráveis à União, mas o Supremo Tribunal Federal também
está do lado do sistema e acaba aqui perpetuando, e está aí. Você vai daqui para Salvador, você paga um absurdo de pedágio, um absurdo, e ainda é um serviço muito ruim. É verdade. Nessa questão aí, de menor estado, uma coisa que a gente tem que chamar muito a atenção é a questão ambiental. Eu lembro que Tarcísio de Freitas, um excelente governador lá de São Paulo, enquanto ministro da infraestrutura, destravou muita coisa nas rodovias, né, no Pará, mas tem um pedaço só lá que é para cortar uma floresta e que não é permitido, né? O espaço que se vai cortar da floresta para o trem passar ali, para diminuir esse fluxo enorme de caminhões, para dar eficiência, para diminuir o custo de transporte, é uma área pequena, que você pode escolher outro local, ver a quantidade em hectares que foi desmatado, em outro local fazer esse reflorestamento de compensação, mas a gente não pode ter, gente, assim, cidadãos brasileiros, baianos, conquistenses, a gente não pode ser, digamos, ludibriado, assim, não, pelo meio ambiente, pela árvore. Muitas vezes, pessoas que não entendem de meio ambiente, pessoas que não entendem daquele assunto, eles jogam aquilo ali no inconsciente popular, para que a população não está certo e tudo, eles querem desmatar. Na verdade, muitos grupos querem travar esse progresso, né? Então, isso faz parte do Estado. Então, a lei está aí, é clara, precisa destravar. Eu soube que o Supremo Tribunal Federal, que é uma corte que acho que é constitucional, né, para deliberar sobre assuntos constitucionais, ela às vezes avança em alguns pontos, e nessa questão ambiental ela avançou também, travando uma obra que dará, assim, gerará mais empregos e tantas outras coisas. Então, isso aí falei novamente porque é a questão do Estado. Às vezes o Estado avançando sobre a economia, sobre o sistema produtivo, atrapalhando. Então, assim, se não puder ajudar, gente, não atrapalha. Não atrapalha, né, secretário? Um ponto, Marcos. Para não ser leviano aqui, não sei se é para Amapá ou para Roraima, que ainda não está conectada com a malha energética do país, justamente por uma questão que o secretário acabou de trazer. Existe a obra que visa levar essa infraestrutura, no entanto, parou-se numa decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, inclusive no governo Bolsonaro. Então, esse estado, eu estou falando o estado inteiro. É verdade. Eu não estou me recordando se é Roraima ou se é o Amapá. Acredito que é o Amapá. É o Amapá, né? Não tem reportagem. conexão direta com a malha energética nacional e fica à mercê de importar energia de outros países ou geradores. Inclusive, recentemente passou, acho que foi no retrasado, foi no passado, foi retrasado, um sistema muito, uma calamidade terrível, porque um dos geradores deu problema, ficou hospital sem energia. Agora, imagine que um ministro do Supremo ter esse poder. Impacta diretamente na vida de um Estado inteiro. E sobre essa questão de outros interesses escusos, que é vantajoso economicamente que o Brasil seja uma aldeia, digamos assim, o caso mais evidente disso é o acordo União Europeia-Mercosul, que foi feito um lobby dos produtores franceses diretamente para que o acordo não avançasse, justamente porque se o Brasil, esse acordo fecha, o Brasil vai deixar de ser uma potência, sai do campo da potência para de fato se tornar um poderio desenvolvido e com economia robusta, porque o nosso agro é hoje um motivo de orgulho, né? E produtos de excelente qualidade que têm total capacidade de competir com produtos lá fora. Resultado, o presidente da França, o Macron, dizendo-se defensor do meio ambiente, que não era interessante para a França avançar com o acordo porque o Brasil não está supostamente atingindo as metas ambientais. A gente sabe que isso é balela. Isso é balela, né? Basta pegar a área de produção da França e a área desmatada da floresta original deles e pega a nossa, né? Então, os números estão aí. Hoje, na palma da mão, todo mundo tem os dados para verificar. Às vezes, a gente pega cada manchete assim que chega a chocar a gente. Mas a agricultura brasileira, ela sofre isso. Ela sofre uma questão de lobbies de produtores, até dos Estados Unidos e da Europa,
para que a gente não avance em mais mercados, porque nós temos aqui, eu falei no outro programa, nós temos 12 meses aqui de pleno sol, temos um território que não tem terremotos, a gente não tem neve. Então, assim, a Europa e Estados Unidos, boa parte deles tem 6 meses do ano para produzir. A gente tem 12, né? A gente está ocupando apenas 17% do território para a produção agrícola e já somos a potência que somos. Se a gente avança mais, né, a gente não precisa nem avançar mais, basta estar ocupando áreas degradadas, áreas de pasto degradado. A gente, logo a gente vai estar cada vez melhor. Então, quem nos assiste, eu peço assim, especialmente nossos irmãos brasileiros, não caiam nessa falácia de lobistas de outras partes do mundo e principalmente de políticos mais alinhados ao viés de esquerda, que querem pôr na conta do produtor como pessoas ruins, como pessoas que, eu falei, que desmatam, que assoreiam os rios. Então, ali é a casa do produtor. O produtor quer e cuida dessa casa porque é o ganha-pão dele. Então, o produtor rural, ele é um orgulho para nós brasileiros. É isso aí que é fato. Eu gostaria, Vinícius, de trazer um desfecho da história que eu citei agora há pouco e de forma introdutória para um outro assunto que eu quero trazer aqui para a mesa. Em 2006, o meu conterrâneo, senador César Borges, ele assoma ali a tribuna e na 84ª sessão deliberativa ordinária, ele vem falar sobre este assunto da vassoura de bruxa que comentamos aqui no início do podcast. E ali ele falando da importância de abrir-se uma CPI, da importância da Polícia Federal reabrir as investigações. E no momento em que ele estava discursando ali, um outro senador do Mato Grosso do Sul, Tames Tebet, do PMDB na época, ele faz uma ressalva. Ele diz assim, olha, tendo em vista esta criminalidade que foi acometida à Bahia por parte de inconformismo político, palavras dele, viu? Eu gostaria também de abrir uma CPI preventiva para investigar a crise da febre aftosa no meu estado. Ele teve um despertar naquele momento, e aí eu vou usar até as suas palavras, porque eles já vinham sido incomodados por pecuarista, do seu estado, alegando que havia realmente um lobby internacional que não queria que o Brasil se despontasse nessa produção de gado de corte. E olha que hoje, você comparar o Brasil de hoje com o Brasil da década de 90 e 80, nós evoluímos e muito na genética de aves, gado de corte. Então, lá atrás, a gente vê que por inconformismo político, até vítima de lobbies internacionais, o Brasil vem sendo tolhido dentro do agro, não é verdade? Podando, impedindo que o Brasil cresça e ascenda. Porque quando nós olhamos para a história geral lá atrás, todos os historiadores sempre iniciavam os relatos caracterizando a nossa nação como a ilha, tanto que éramos chamados de Ilha de Veracruz, porque ninguém tinha magnitude, noção da extensão que o Brasil é. Nós somos um país continental. Então, naquela época, não se tinha essa noção e via-se o país como uma ilha. E, infelizmente, querem que nós mantenhamos essa característica de ilha, de nação, vamos dizer assim, subdesenvolvida. E eles nos veem dessa forma, ou querem que mantemos essa imagem, justamente porque o brasileiro, ele tem uma capacidade muito grande de se despontar no mundo. No início, Breno ressaltou bem, o Brasil, ele alimenta o mundo. Nós não somos um país continental em tamanho e número
populacional, mas a nossa importância no mundo é que se nós hoje fechássemos as exportações, o mundo padeceria. Não é verdade? Porque nós temos uma contribuição muito grande a nível de PIB nacional, falando do agro, e também uma responsabilidade muito grande para com o mundo. E agora, de forma introdutória, eu gostaria até de trazer a Breno para essa conversa, e o Vinícius, nós tocarmos nesse assunto, o quanto o Brasil evoluiu, caminhou, não só na área genética. Por exemplo, a CEPLAC mesmo, que sempre foi uma mão amiga do produtor cacaueiro, na luta contra a vassoura de bruxa, permitiu e facilitou aos produtores rurais trabalho com a enxertia para tornar o cacau ali mais forte contra a praga. Mais tarde desenvolveu-se a clonagem, ou seja, encontrou dentro das produções rurais pés de cacau que estavam ali resistindo à praga, e a partir disto veio a clonagem. E mais tarde, juntamente com a Embrapa, nós tivemos números pesquisadores e pesquisas que despontaram dentro do agro. Então eu gostaria de trazer aqui à mesa esse bate-papo e a contribuição de Breno, que pode falar com maior propriedade sobre esse assunto. O quanto nós já evoluímos até aqui e o quanto temos ainda a crescer. O céu é o limite, mas evoluímos bastante até então. Hoje a gente tem 2 clones que são os mais plantados, é o CCN 51 e o 1319, são códigos aí criados pela pesquisa e acabaram não nominando depois, que às vezes eles usam o código inicialmente, depois eles vão e batizam com o nome às vezes do pesquisador. Esses 2 clones, eles estão indo muito bem em diversas regiões do país, eu falei mais cedo aqui do oeste da Bahia, e a gente está despontando. E eu vou falar bem pertinho da gente aqui. A gente tem um produtor que está indo muito bem aqui em Anagé, o engenheiro agrônomo, um colega nosso, o Messias. Eu até mando um abraço, aproveito a oportunidade. E Messias me informa: Breno, colhi bem, resultado bom. E a gente está falando de Anagé, uma região que chove 400 milímetros por ano. E a gente falou-se de cacau de 30 anos atrás, de uma região que chove-se 1.600 milímetros por ano, e num cacau sombreado. Lógico que aqui a gente usa irrigação, temos aqui a barragem de Anagé, uma grande barragem, uma obra de iniciativa pública aqui, do nosso amigo Elkson Soares, que lutou à época, viu, Vinícius? Foi uma obra que conseguiu perenizar o rio Gavião e deixar água para... Que é um rio temporário, né? É um rio temporário. Poucos sabem disso. É um rio temporário. Perenizou-se o rio e, assim, outra coisa, a opinião pública, ela pensa que quando você faz um barramento, que você acaba com o rio. Pelo contrário, você faz um barramento, mas todo barramento, pela norma nacional, você precisa ter uma descarga de fundo para manter o fluxo do rio. O que é a ideia do barramento? É que no período chuvoso, que está descendo um volume muito grande de água para os mares, você fecha um pouco a descarga de fundo, você vai avolumando a água, e no período que o rio praticamente iria cortar, você abre mais, então você pereniza o rio. Então, aqui em Anagé estamos produzindo cacau de ótima qualidade, já com trabalhos acima de 150 toneladas por hectare, enquanto que a média do sul, ainda com pouca tecnologia, estamos com 15 a 18 toneladas não, arrobas por hectare, então de 150. Nós temos regiões com 200, 250, e existe um projeto de um pesquisador, que é o Ivan, da CEPLAC, que chama Cacau 500. Esse projeto ele visa levar a cacauicultura para 500 arrobas de cacau por hectare. Existem produtores que já passaram de 300 arrobas, e a busca é chegar nesses 500, com que ele mapeou 13 pontos específicos que tiravam a produtividade do cacau. A intolerância ao fungo, a má polinização, o uso de clones adequados. Então, a pesquisa, que foi o que você trouxe para nós à mesa, ela tem trabalhado, hoje, por exemplo, para a polinização, existe um trabalho de pinça. Você pega a flor do cacau, abre, você pega um aparelho
sexual masculino da flor, e você sai pinçando e você faz a polinização do cacau dessa maneira. E aí a gente pergunta, mas Ivan, como é que a gente vai fazer um por um? Ele falou, cada um aqui é um cacau dá quantas amêndoas? Aí quando a gente faz a conta do que a gente fazendo gera a mais, compensa esse trabalho que parece ser assim, um trabalho de formiguinha. Existe outra maneira de se realizar a polinização com a injeção de ar, né? Você tem aparelhos sopradores de ar que você faz de baixo para cima, esse pólen acaba subindo e se misturando e tocando de volta as flores, já polinizando elas. Outra coisa é o uso de tecnologias antigas, mas que pouco usaram ainda, análise de solo, análise de folha uma vez por ano, você fazer a reposição nutricional daquilo que o solo está precisando. Então, a pesquisa está aí, incansável, e vem não só no cacau, como em outras culturas, elevando ano a ano as produtividades, né? O Brasil, se você pegar, volta 10 anos na agricultura brasileira, o que ela evoluiu em produção e produtividade e o que ela expandiu de área, então é discrepante, porque a tecnologia está fazendo você produzir muito mais na mesma área. Aqui o Brasil se tornou referência, né? Marcos, você trouxe aqui para a mesa. O Brasil hoje é referência na produção alimentar. E lembrando que nem sempre foi assim. Nem sempre. Você volta em 1970, com o início da Embrapa, né? Nosso amigo Alisson Paulinelli faleceu faz recentemente, pouco tempo. Né? Ele foi um dos idealizadores e criadores, naquela época, em 1970, da Embrapa, né? O Brasil, a Embrapa foi pensada naquela época, comentado que ela foi criada para melhorar a questão alimentar brasileira, né? O Brasil importava alimentos básicos para a alimentação. E hoje a gente exporta, né? Alimenta 1 a cada 7 amigos nossos do mundo. Sim, inclusive, principalmente na região do Cerrado, né? Porque era uma grande porção de terra do Brasil, que era improdutiva, supostamente improdutiva, mas na verdade era inexplorada. Porque faltava essa tecnologia. Ele enviou, né, pesquisadores para o mundo todo para buscar essa expertise e trazer para o Brasil. E olha o resultado aí, né? O Brasil hoje é o maior exportador de alimentos do mundo. Você pega essa área do Cerrado aí, você pega aí só que o nosso aqui, a região do Matopiba, né, que é a região do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, você tem uma geração de riqueza, né? Você pega o PIB de Luiz Eduardo Magalhães, de Barreiras, olha essas cidades como eram há 30, 40 anos atrás e olha o que é hoje, né? Olha a riqueza que ela gera para o estado, né? Você olha todo o Cerrado brasileiro, olha a região de Goiás, região de Mato Grosso, então essas regiões que produzem tanto alimento, se você voltar aí há 40, 50 anos, não produzia nada, terras baratas, improdutivas, né? Então, tecnologia, muito estudo e extensão, né? Não adianta você estudar, criar-se nas faculdades os estudos se não tiver extensão, né, para aplicar isso no campo, né? É importante esse link da academia com o campo. Sim. Pessoal, estou caminhando aqui para o final do nosso programa. Eu gostaria de deixar aqui o espaço para que tanto o secretário quanto o nosso amigo Marcos Lima deixar suas considerações finais sobre o programa de hoje. Vou começar com o Marcos. Quero agradecer a você que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua atenção e nessa oportunidade que tivemos aqui de retratar o cenário brasileiro, né? Digo, desde o passado recente até agora, que você absorva tudo quanto nós falamos aqui. Esse podcast ficará aí disponível, né, na Taverna, através do YouTube. Você possa mais tarde assistir novamente, com calma, observar tudo quanto trouxemos aqui de conhecimento para o teu crescimento, para que você venha conhecer a tua história como baiano, conhecer a tua história como brasileiro e a importância da agricultura, principalmente a agricultura familiar, não é verdade, Vinícius e Breno, para nossas famílias, para nossa cidade, para o nosso estado, a Bahia, e, consequentemente, para o nosso país, o Brasil. Excelente. Breno? Os telespectadores, eu agradeço aí a audiência, o tempo que concederam para nós. Marcos e Vinícius, eu agradeço aqui pelo convite, eu fico feliz e
Me sinto à vontade de falar sobre agricultura, sobre desenvolvimento da nossa região, nossa cidade, nosso estado, nosso país, né? Eu gosto muito de ver o progresso das coisas, né? De ver o progresso do nosso Brasilzão, né? E aqui a gente teve a oportunidade de falar desde casos históricos, como a evolução da agricultura, a questão geral aí, assim, fizemos um apanhado geral. Tem conversa para mais, né? Se a gente, em outro momento aí, se tiver oportunidade, eu já digo desde já que eu quero participar e dizer que estou aqui como secretário de Agricultura, como produtor rural, engenheiro agrônomo, e enquanto secretário de Agricultura de Vitória da Conquista, nos colocamos à disposição de todo produtor do nosso município para nos procurar na Secretaria de Agricultura, ali na Rua Catão Ferraz, né, no centro, no Ceasa, e qualquer produtor que queira um apoio nosso aí, agronômico, um apoio técnico para melhorar sua produtividade, para melhorar sua produção, a gente está à disposição. E um forte abraço. Fiquem com Deus. Excelente. Pessoal, eu gostaria de agradecer aqui aos nossos convidados, nossa mesa aqui, né, na pessoa do Marcos da Direita, Marcos Lima, e também ao amigo Breno, o secretário Breno. Sigam eles nas redes sociais, Marcos da Direita e @Breno Farias, né? Isso aí. Depois eu vou colocar aí no Instagram também o @ do amigo secretário Breno. Gostaria de agradecer você pela sua audiência, você que ficou aqui até agora, você que está assistindo em outro momento. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ajuda bastante. Deixe seu comentário também, a gente vai fazer o esforço de ler todos eles. Muito obrigado. E até daqui a pouquinho, 19 horas, temos outro podcast falando sobre a nova ordem mundial com o professor Saulo Boechat e também o engenheiro florestal Guilherme Sampaio. Até mais.